3 certezas que precisamos manter. E eu quero ler inicialmente 2 textos. O primeiro, Hebreus capítulo 10, verso 38. A primeira parte diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé. Todavia o meu justo viverá pela fé. Agora, siga em frente, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Texto muito conhecido de todos nós, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Quando nós falamos de batalha espiritual, quando nós falamos de uma ação maligna contra as nossas vidas, quase que é instantâneo a gente já pensar naqueles pecados mais cabeludos, né? Todos nós, em algum momento da vida, já ouvimos falar sobre os 7 pecados capitais: a gula, a soberba, a ira, a preguiça, enfim, a lascívia. E a gente tende a achar que o diabo só se utiliza desse tipo de arma para acabar com a gente. E é verdade, ele se utiliza desse tipo de arma pecaminosa. Mas o que pouca gente sabe é que uma das armas mais poderosas e mais constantes do adversário contra as nossas vidas não tem a ver com algum pecado assim cabeludo, que a gente olha e fala: nossa, como o diabo conseguiu derrubar fulano, olha, o casamento dele acabou, a empresa dele fechou, olha, ele se viciou, ele trocou, enfim. Não, mas uma das armas mais poderosas e eficazes do inferno contra nós é a dúvida. A dúvida. Aliás, você vai ver que a origem do pecado de Adão e Eva está ali. Por quê? Porque Deus tinha dito algo para eles, e quando a serpente fala com Eva, o que a serpente faz nada mais é do que colocar em dúvida aquilo que Deus havia dito. Ele diz: por acaso Deus disse que você não deve e tal? E a serpente vai e coloca um ponto de interrogação, onde Deus havia colocado um ponto final. Quando você vai ver em Mateus capítulo 4, Jesus vai começar seu ministério. Ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E a gente logo pensa em tentação como coisas sexuais, carnais. Não, mas a arma usada pelo adversário contra Jesus foi o quê? A dúvida, mais uma vez. Jesus tinha acabado de sair do Jordão, ouvido uma voz do céu que disse para ele o seguinte: tu és o meu filho amado. E o diabo por vezes questiona isso, coloca isso em jogo, dizendo: se você é filho de Deus, será que é mesmo? Então, se você manda que essas pedras se transformem em pães. Se você é filho de Deus, Deus havia dito: você é o meu filho, pode acreditar nisso, pode crer nisso. Mas o diabo coloca isso em dúvida. Se você pula desse pináculo do templo, se joga daqui e os anjos vão te segurar lá embaixo. Guarde isso que eu vou te dizer. A fé, ela não é uma sensação. A fé não é um sentimento. A fé não está ligado às nossas emoções, mas a fé está ligada às nossas convicções. Vou repetir, a fé não está ligada às nossas emoções, mas a fé está ligada às nossas convicções. Para você entender, fé tem muito mais a ver com o cérebro do que com o coração. Fé tem muito mais a ver com a mente do que com aquilo que eu sinto. E muita gente se perde exatamente aqui. O primeiro texto que nós lemos diz que o justo viverá pela fé. E o segundo
descreve o que é fé. Fé é certeza, fé é convicção. Se você é ser humano como eu, e já anda com Jesus há algum tempo, certamente você tem dúvida a respeito de muitas coisas na Bíblia, sobre a sua vida, sobre a sua jornada, sobre suas circunstâncias, e eu quero dizer isso, é natural, eu também as tenho, tem muita coisa que eu olho e falo, não compreendo. Há um tempo atrás eu li Apocalipse de novo, meu Deus, o que é essa mulher aí nesse mar, o que é essa coisa, o que é esse dragão, o que é esse negócio aí cheio de olho. Existem muitas coisas que eu não compreendo, mas eu quero falar hoje sobre 3 certezas, 3 convicções que são imprescindíveis na nossa vida e que nós precisamos manter. E as 3 foram escritas pelo apóstolo Paulo e certamente tem muito a nos ensinar. De uma forma clara, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: existem muitas coisas na vida que você pode duvidar, mas essas aqui você precisa manter, porque no dia mau, no dia da adversidade, elas vão te segurar de pé, porque a palavra de Deus é a rocha que nos sustenta. E a primeira dessas certezas, dessas convicções que nós precisamos manter é a seguinte: nada me separa do amor de Deus. Vamos ver juntos essa verdade? Juntos, com convicção, com certeza, diga: nada me separa do amor de Deus. Nada me separa do amor de Deus. Essa verdade está num dos capítulos mais lindos da Bíblia, que é Romanos capítulo 8. E eu quero ler com você alguns versículos, onde o apóstolo Paulo está nos chamando a atenção para questões na vida que vão buscar nos afastar desse amor. Mas ele diz: isso não vai ser possível, porque nada pode me separar do amor de Deus. E Paulo vai usar coisas antagônicas, situações extremas. Romanos 8:35 diz assim, começa com uma pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Paulo segue: será tribulação? Está falando sobre circunstâncias difíceis na vida, tempestades, um desemprego que vem, uma enfermidade que aparece, uma situação difícil dentro de casa. Ele diz: será tribulação? Ele segue: ou angústia. Agora ele não fala sobre um adversário externo, ele está falando sobre um adversário que interno, angústia, as questões emocionais. Será que elas podem me separar do amor de Deus? Ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Verso 38 agora: porque eu estou, e essa frase está grifada para chamar a sua atenção. Paulo diz: estou o quê? Bem certo. Ele está falando sobre uma convicção, ele está falando sobre uma certeza que ele mantém. Certezas que nós precisamos manter na vida. Ele diz: estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha, uma das maiores investidas do diabo contra a minha vida e a sua vida, no dia mau, no dia da luta, no dia da dificuldade, é fazer com que nós duvidemos do amor de Deus. Eu já vi muita gente não conseguir se levantar de um vício, de um pecado, e seguir assolada pela culpa, porque traiu, porque feriu a família, porque fez o que não deveria,
E elas dizem o seguinte: é impossível Deus me amar. Olha o que eu fiz. Você não sabe o que eu fiz. Você não conhece o meu passado. Ou estão vivendo um tempo de privação econômica, uma situação de angústia, uma questão emocional. Ela diz: Deus não me ama, eu não consigo perceber isso. Pois a palavra de Deus me garante, te garante hoje: nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, nenhuma situação externa que eu viva, nenhuma questão interna que eu viva, nenhuma privação econômica. Paulo fala sobre fome, sobre nudez, Paulo fala sobre perigo, sobre espada, sobre guerras, enfim, ele diz: olha, eu posso viver todas essas situações, mas eu posso viver todas essas situações debaixo de uma certeza: Deus me ama e nada pode mudar essa verdade. O diabo vai investir nisso porque ele sabe que a presença do perfeito amor, a Bíblia diz, lança fora o medo. Uma pessoa que tem essa convicção, essa ciência de que Deus a ama, é uma pessoa blindada. É uma pessoa blindada, é uma pessoa protegida. O diabo não vai conseguir sambar nas emoções dela, porque ela sabe que é amada pelo Senhor. Eu não estou falando de um amor que eu mereço. Eu não estou falando de um amor que tem a ver com a minha performance. Eu não estou falando de um amor que tem contrapartida, que tem condições. Não, João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo. Nada fica de fora desse amor. Aí talvez você pensa: pô, pastor, você está falando isso é porque você não sabe o que eu estou vivendo. Eu estou vivendo uma circunstância tão difícil dentro da minha casa, minha família, a enfermidade chegou, a luta econômica chegou. Eu quero chamar a sua atenção para a experiência que uma família bíblica teve, talvez a família mais próxima de Jesus, que é a família de Lázaro, Marta e Maria, moradores de Betânia, uma vila a 3 quilômetros de Jerusalém, onde Jesus constantemente estava. E esse é um dos milagres mais pessoais de Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus chorou uma vez, olhando para a cidade de Jerusalém, de forma profética. Ele vê o que está para acontecer, a destruição da cidade. Mas a Bíblia vai mostrar que em outro momento Jesus chora, e ele chora com essa família, pela situação difícil que eles estão vivendo. Olha que texto lindo, João capítulo 11, se você tem aí a sua Bíblia e quiser abrir, João 11. É o último milagre de Jesus antes da sua morte. E certamente o mais extraordinário de todos. E o texto bíblico diz assim, verso 1. Estava enfermo. Você pode repetir isso comigo? Diga: estava enfermo. Olha o que a Bíblia diz. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa família está vivendo uma circunstância difícil. Mas o texto segue, o verso 5 diz o seguinte: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando nós vivemos um momento difícil da nossa vida, a gente tende a questionar o amor de Deus sobre nós. A gente diz: como é que Deus pode me amar? Eu vivendo essa pindaíba aqui, desempregado, eu debaixo dessa perseguição no trabalho. Como é que Deus pode me amar se eu fui abandonado, deixado, traído? Estou vivendo uma situação complicada na minha vida. Pois eu quero dizer para você que nada, inclusive a mudança de cenário na sua vida, inclusive a atitude dos homens contra você, nada pode te separar do amor de Deus. Você pode estar desempregado,
mas você está desempregado, amado. Você pode estar endividado, mas você é um endividado amado. Você pode estar divorciado, vivendo um tempo tão difícil na sua vida de rompimento na família, e você tem que tocar essa bola para frente com esse menino para criar, essa menina para criar sozinho. Você é um divorciado, uma divorciada amado, amada por Deus. Eu não sei qual é a sua circunstância, angustiado, atribulado, enfermo. Uma coisa eu sei, Deus te ama e nada pode mudar isso. Nada pode mudar. Isso vai te dar segurança no dia mal. Talvez você diga, pastor, mas eu não sinto esse amor. Olha, certamente você que é pai e mãe, já tentou explicar para os seus filhos que de repente você corrigiu, te colocou de castigo, ou quem sabe até deu uma coça neles assim de leve, para corrigi-los. Talvez em algum momento você precisou ter que se esforçar para dizer para eles o seguinte: eu te amo. E eles duvidaram desse amor. Porque às vezes a gente liga amor com um benefício que eu estou recebendo. É verdade que o pai ama o filho quando leva o filho na sorveteria. Mas é verdade que o pai ama o filho quando ele diz, viu, dá aqui um pouco esse celular aqui. O celular está de castigo. Viu? Você não vai nessa festa. Você não vai dormir Você não vai. Eu não entendo. A minha cabeça infantil não entende. Mas eu sei que o meu pai me ama. Ainda que as minhas circunstâncias sejam difíceis. A segunda convicção que nós precisamos manter é a seguinte: Deus recompensa aquele que crê. Vamos dizer juntos essa verdade? Diga, Deus recompensa aquele que crê. Você precisa botar isso na sua mente de uma vez por todas. A fé tem seus benefícios. A fé tem seus benefícios. Jesus constantemente dizia para as pessoas o seguinte: seja feito conforme a tua fé. Ou, trocando aquilo que nós lemos em Hebreus 11, Jesus diz o seguinte: seja feito, porque certa vez isso acontece quando um leproso se aproxima dele e pede a cura. Jesus diz para ele: seja feito conforme a tua certeza. Seja feito conforme a tua convicção. Jesus está dizendo o seguinte: são suas convicções, são as certezas que você carrega dentro de você, que irá determinar o seu futuro. O que vai acontecer com você. Algo acontece quando nós ousamos crer. Algo acontece quando nós ativamos a nossa fé. Algo poderoso acontece quando nós exercemos as nossas convicções. Hoje a gente já está mais do que provado que uma pessoa que acredita, uma pessoa que tem fé, ela ativa no próprio corpo, no próprio organismo, coisas inexplicáveis. E olha o que Paulo escreveu a Timóteo na sua segunda epístola, no capítulo 1, verso 12. Ele diz assim: e por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E olha o que ele diz agora, mais uma vez, olha, a expressão grifada para que a gente guarde isso no coração. Eu sei em quem tenho crido e estou o quê? Repita isso comigo, diga, estou certo. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Note que Paulo não disse o seguinte, gente: eu sinto que Deus vai guardar o meu depósito até aquele dia.
eu tenho uma sensação que Deus vai me recompensar. Pelo contrário, talvez o sentimento, a emoção e a sensação de Paulo fosse a pior possível. O texto começa dizendo: estou sofrendo. Estou sofrendo. Se você der audiência às suas emoções no dia mau, no dia do sofrimento, como Paulo aqui, preso injustamente, essa é a sua última carta. Ele está diante do seu martírio. Ele diz o seguinte: eu estou sofrendo, mas tem uma coisa, eu estou certo de que Deus vai me recompensar. Eu estou certo, eu tenho essa convicção dentro de mim. Fé e recompensa sempre andarão juntos. Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Quando eu creio, quando eu acredito, quando eu coloco minha fé em ação, quando eu coloco em ação as minhas certezas e as minhas convicções, as possibilidades se tornam reais na minha vida. Jesus disse também em Mateus: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será o quê? Impossível. Nada vos será impossível quando a sua fé é ativada. Quando a sua fé é ativada, a fé, ela gera e produz recompensa. Recompensa. Olha o que mais uma vez, vivendo aquela situação junto com Lázaro, Jesus vai dizer para suas irmãs, diante do túmulo dele. João capítulo 11 mais uma vez. Esse é um texto bastante conhecido de todos nós. Verso 40, respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, que se creres, verás a glória de Deus. Se você acreditar, se você estiver certo, se você estiver convicto, Jesus não disse se você sentir, se você tiver arrepios. Gente, eu gosto de arrepio, eu gosto de ter uma sensação boa, mas eu quero dizer para você que no dia mau, no momento da perseguição, com o seu irmão enterrado como Lázaro estava, no dia da dificuldade, as sensações são as piores, e isso é normal, e isso é natural. Você precisa, diante da dificuldade, não recorrer às suas emoções, mas recorrer às suas convicções, às suas certezas, e a sua recompensa estará ligada às suas certezas. Muitas vezes eu orei na minha vida, vivendo dias difíceis, dizendo para Deus o seguinte: eu não estou sentindo, mas eu estou crendo. A minha emoção está dizendo exatamente o oposto, mas a minha convicção na tua palavra, naquilo que não muda. Sabe por quê, gente? Porque nossas emoções mudam. Ou não mudam? Tem dia que você acorda bem, tem dia que você acorda mal, tem dia que você acorda se achando um leão, tem dia que você acorda se achando um gatinho, tem dia que você acorda se achando a Angelina Jolie, tem dia que você acorda se achando a Dona Florinda. Emoções a gente são assim. Tem dia que você acorda dizendo: Elon Musk, que se prepare, na próxima Forbes eu vou passar ele. Tem dia que você acorda, olha para um mendigo, apesar que os mendigos estão em alta, deixa eu pular. Vamos seguir em frente. Lucas capítulo 8, verso 49 e 50, diz assim: falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Gente,
Como é que você acha que está o coração de Jairo ao receber essa notícia? Como é que estão as emoções dele? Suas sensações? Ele acabou de receber a notícia, tua filha está morta. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente. E o texto termina dizendo: e ela será salva. Jesus disse: se você crer, se você acreditar, ele não disse se você sentir, não, ele disse se você colocar em ação as suas convicções, suas certezas no que eu estou dizendo, você será recompensado, sua filha será salva, ela viverá. E antes de passarmos para o último tópico, Hebreus ainda, capítulo 11, verso 6, diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. O texto termina dizendo: e que recompensa, diga isso comigo, diga recompensa aqueles que o buscam. Olha mais uma vez, a fé e a recompensa de mãos dadas. Talvez, gente, hoje, suas emoções estavam dizendo para você o seguinte: fica em casa, vai assistir Netflix, vai assistir Pantanal, vai assistir... não vai assistir nada, entra debaixo da coberta. Talvez as suas emoções estão te dizendo: se entregue, nada mais vai dar certo. Mas você está aqui hoje à noite, na presença de Deus, adorando, exaltando, louvando, está em casa cultuando conosco. Sabe por quê? Porque as suas convicções estão em ação, dizendo o seguinte: as minhas circunstâncias estão difíceis, meu coração pode estar atribulado, mas tem uma coisa, eu creio, o Senhor está no trono. Sabe, eu gosto do texto de Romanos 8, quando Paulo diz o seguinte: não sabemos orar como convém. Não sabemos orar como convém. E 2 versículos depois ele diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Existem coisas que eu não sei, e não tem problema. E não tem problema nenhum com isso. Eu não sei porque eu fui mandado embora. Eu não sei porque essa luta chegou na minha casa. Eu não sei porque eu tenho vivido isso ou aquilo. Eu não sei. Mas eu vou me agarrar àquilo que eu sei. Aquilo que eu estou convicto. Eu sei que tudo vai cooperar para o meu bem. Terceiro e último lugar. Terceira convicção que a gente precisa manter na vida é a seguinte: Deus termina o que Ele começa. Você pode dizer isso para alguém aí do seu lado? Diga: Deus termina o que Ele começa. Quantos aqui estão vivendo um processo onde Deus começou algo na sua vida? Levante a sua mão. Deus começou algo na sua casa, na sua família. Eu quero dizer para você que Deus vai terminar o que Ele começou. Lá no seu trabalho, lá no seu ambiente familiar, com seus filhos, na sua saúde emocional, na sua saúde física, nesse processo seu de crescimento espiritual, Deus termina o que Ele começa. Filipenses capítulo 1. Verso 6, mais uma vez o apóstolo Paulo nos chama a atenção para uma certeza que ele tem. Para uma certeza. Você nunca vai ver Paulo escrever assim: eu estou sentindo tal coisa. É muito comum, né, alguém chegar para a gente e dizer assim: eu senti de Deus. Eu senti de te falar tal coisa, eu senti que isso não sei o quê. Às vezes dá certo, mas às vezes não.
porque os nossos sentimentos são muito confusos. Mas Paulo sempre vai falar daquilo que ele sabe. É uma fé sólida, é uma fé madura. Ô, gente, porque quando o bicho está pegando, seus sentimentos não vão te sustentar, mas a tua fé vai tornar tudo possível. Vai tornar tudo possível. Filipenses 1,6 diz: estou plenamente certo. Vamos repetir juntos essa expressão? Diga: estou plenamente certo. Que certeza é essa que Paulo tem? Que convicção é essa que ele tem? Ele diz de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Cara, olha, eu tenho certeza de uma coisa, eu tenho convicção de algo. Aliás, ele fala: eu estou plenamente convicto disso. Deus vai terminar aquilo que ele começou na sua vida. Eu não sei se você já começou uma coisa e parou. Regime, alguém aqui já começou e parou ou não? Peço para levantar a mão? Não. Exercício físico. Alguém aqui já começou a ler um livro e parou? Alguém aqui já interrompeu um jejum? Melhor a gente mudar de assunto, né? Mas a verdade é, gente, que todos nós já interrompemos coisas que nós começamos na vida. E a gente diz: cara, não vou dar conta disso aqui não. Não vou, por algum motivo. As circunstâncias mudaram. Você fez essa promessa quando você estava feliz. Tem coisa pior do que se prometer quando está feliz. Estava feliz e tal. E daí você mudou, daí você não está mais feliz. Mas Deus não é como a gente. Deus, quando começa algo, Ele termina. Você vai ver Ele começar algo com Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, dizendo: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Você acha que Deus já não sabia do processo todo que Abraão ia ter que enfrentar? Que Abraão ia sofrer perseguição, ia se envolver numa guerra de 5 reis contra 4, de que Ló ia ficar com a melhor parte, geograficamente falando, da terra, e Abraão ia ficar com a parte do deserto. Você acha que Deus não sabia que Abraão ia se precipitar e ter um filho com a escrava Agar? Enfim, Deus sabia de tudo isso. Mas Deus disse algo para Abraão: eu estou começando hoje algo na sua vida. Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E em Gênesis capítulo 21, a gente vê o Senhor visitando a Sara e terminando aquilo que Ele começou lá atrás. E a Bíblia diz que no tempo determinado pelo Senhor, como o Senhor havia prometido, Sara concebeu e deu à luz ao seu filho, ao descendente de Abraão. Deus termina aquilo que Ele começa. Uma vez Ele mandou o profeta Samuel lá na casa de Jessé, e ele começou algo na vida de um adolescente chamado Davi, um menino, 8º filho de Jessé. E Samuel foi lá e jogou óleo na cabeça daquele menino, que não tinha pedigree de realeza, pelo contrário, ele era um pastorzinho de ovelhas. Mas Deus fez uma promessa, e Deus iniciou algo. Agora, Davi saiu dali e foi direto para o palácio, gente? Não. Davi saiu dali, na verdade ele voltou para lá. Ele continuou cuidando das ovelhas do seu pai. Depois ele enfrentou um gigante.
Depois ele enfrentou Saul e toda a sua loucura, viveu em caverna, viveu inúmeras dificuldades e provações, mas tem uma coisa: Deus terminou aquilo que ele iniciou com Davi. Ele fez isso com José. Aliás, ele tem feito isso ao longo dos últimos milênios, e ele nunca falhou, e não vai ser com você que ele vai inaugurar. Ele vai terminar aquilo que ele começou. Pode estar certo disso. Ele disse para aquele carcereiro, Paulo falou em Atos capítulo 16, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Talvez hoje só você na sua família sirva a Deus, mas eu quero dizer para você que Deus vai terminar o que Ele começou. Ô pastor, você está falando isso porque você não sabe como que é meu marido, você não sabe como é que é meus filhos, você não sabe, parece que cada dia piora. Eu não estou falando do que você... Gente, Paulo teve um encontro com Jesus. Seu marido não é pior que Paulo. Você sabe quem era Paulo? Não é que Paulo não gostava de crente. Paulo levava os crentes para a cadeia. Paulo consentiu na morte de Estevão. Esse era o apóstolo Paulo, que se tornou o maior nome do Novo Testamento. Para Deus nada é impossível. Ele vai terminar o que ele começou. Deus vai até o fim com você. Eu termino lendo com você Romanos 8 e o verso 18. E quando você achar, eu vou pedir a gentileza de você ficar de pé, por favor. Romanos capítulo 8. Verso 18. Aleluia. Todos acharam? Você que está em casa também. Quero encerrar liberando essa palavra sobre você. Porque para mim, tenho por certo. Vamos dizer juntos isso? Diga, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. É uma convicção de Paulo, é uma certeza. Ele diz, eu estou certo disso, eu estou convicto disso, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados. Existe um outro texto bastante até parecido, que Paulo diz o seguinte, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Paulo chama a tribulação de leve e de momentânea, mas ele chama a glória de pesada e de eterna. Não dá para comparar aquilo que Deus está para fazer na sua vida. Tire os olhos, pare de focar na dor, na falta, na dificuldade, naquilo que é transitório, naquilo que é momentâneo, e passe a focar hoje naquilo que é eterno, que é a palavra de Deus liberada sobre você, promessa de Deus que é liberada sobre você. Eu estou certo. Mais uma vez, não se trata do que sentimos, não se trata das sensações que temos, se trata das nossas convicções, e que as nossas convicções permaneçam inabaláveis. Deus me ama, eu serei recompensado. Deus me ama, eu serei recompensado,
e Ele vai terminar aquilo que Ele começou. Tem alguém que crê nisso hoje à noite?